Salve, Selva! Aquele código domingo hoje, lá no nosso grupo VIP do Telegram, foi sugerido que a gente falasse sobre o pensar muito. Isso é bem interessante porque eu acredito que a gente deva pensar bastante, super importante, mas tem coisas que a gente faz o overthinking, que as pessoas falam isso, que é talvez o pensar além, pensar demais. Muito difícil saber, às vezes, essa balança mesmo de entender o quanto você precisa pensar para executar alguma coisa e o quanto você precisa não pensar para executar alguma coisa. Isso pensando em execução, mas pensando também em reflexão, pensando em construção de alguma coisa. Pensa, se você for um arquiteto, cara, com certeza você tem que pensar bastante. Você tem que calcular todas as probabilidades de acordo com os materiais. Se você for uma pessoa que vai executar aquela obra, você tem que pensar bastante. Por causa dos materiais que foram selecionados ali, você já entende também. Tem coisas que, de repente, o arquiteto não pensou, você que já está ali na obra há muito tempo, sabe que tem coisas que não funcionam. Então, é sempre bom ter essa atenção do pensamento dentro da execução. A atenção, isso, acho que essa é a reflexão, assim, muitas vezes a atenção, ela depende de você pensar de menos, porque você está muito atento. Então, se eu estiver aqui pensando em várias coisas, ao mesmo tempo desatento do vídeo, eu tô aqui, se liga naquele, viajando, bambu aqui, ó, pá, os bambu maneiraço. Você sai do assunto, você sai da atenção, você pensa demais. E aquilo, de repente, não é a melhor forma de você conduzir aquilo. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar muito no que você está fazendo. Então, o pensar muito é diferente, às vezes, do pensar em muitas coisas. E também, se você... Tem vezes que você faz uma coisa pensando muito. E aí você consegue executar aquilo. Depois você faz de novo. Daqui a pouco você está fazendo, entre aspas, sem pensar, que é o clássico. Tem outros tipos de memória, né? Da memória muscular e etc. Muitas vezes, quando você atinge esse nível de memória, esse tipo de construção, você às vezes faz fácil, mas se você também não continuar se cobrando essa atenção, você não vai conseguir evoluir naquilo, porque você já está fazendo fácil, sabe? Isso aí já está funcionando. Aí já não existe mais aquele ponto de dificuldade necessária para a evolução. E aí você tem que pensar mais, entender às vezes outras coisas que estão influenciando você a não conseguir fazer aquilo, porque muitas vezes quando você pensa no cuidar de uma planta, tem plantas que vão precisar de mais água, outras que não vão precisar. E aí você vai ter que entender disso e também vai ter que entender se a planta ela realmente está no melhor lugar para a construção dela, para a criação dela. Se você está num lugar que não é o melhor lugar para a planta, não tem sol suficiente, etc., você tem que estudar qual é o ambiente disso. Isso aí você vai ter que pensar bastante. Mesmo que você entenda da semente, entenda do solo, você tem que entender do ambiente. E aos poucos você vai descobrindo isso. O que pode poupar o seu pensamento? Vamos falar mais sobre isso. Deixe os comentários aqui. Só começando a falar sobre o pensar muito, os prós e contras dependendo disso. Esse é o código de hoje. Talvez amanhã eu desista, mas hoje não.